Fala pessoal, hoje eu queria trazer uma dica de filme para vocês, para não ficar falando só de doença aqui. E o filme chama O Nosso Amigo Extraordinário e está disponível na Netflix. Eu assisti esse filme essa semana, acabou de sair na Netflix e recomendo que vocês assistam, é muito bom. O tema do filme é assim, é um velhinho que mora sozinho numa cidade pacata do interior dos Estados Unidos e cai um ET, um alienígena no jardim da casa dele. E, bom, esse é o mote do filme. O filme não é sobre isso, já que o alienígena ali é praticamente um adereço do filme. Ele não fala nada, ele não faz nada, ele só fica lá parado ouvindo o que as pessoas têm para falar. O filme, na verdade, é sobre envelhecer, sobre o processo de envelhecimento. E a gente vê que esse personagem principal, o senhorzinho, ele está perdendo um pouco a memória, está perdendo ali a capacidade de raciocinar e de lembrar das coisas. E o filme faz isso de uma forma brilhante, porque ele mostra pra gente como é o lado do senhorzinho. Ele comenta com a amiga dele, ele fala, olha, na verdade ele comenta com o ET, né, que fica um tempo morando ali com ele, uma semana, fala, olha, esse controle remoto aqui você mexe só para mudar o canal, esse aqui é só para mexer o volume. Não mexe que senão bagunça tudo, eu tenho que ligar para minha filha e ela fica muito brava de ter que vir arrumar isso aqui mais uma vez, então cuidado. Outra coisa assim, ele fala do filho dele que mora longe, mas ele dá uma desculpa, ele fala, ele mora longe, a ligação é muito cara, então eu entendo ele que ele não liga. Então são várias coisas pequenas do dia a dia que dá para entender como é a vida desse senhorzinho e como provavelmente muitos idosos passam a vida de uma forma meio sozinha, de uma forma meio distante, e os filhos quando vêm falar é para dar uma bronca, para dar um puxão de orelha. Enfim, idosos devem sim fazer check-up, é uma coisa que a filha dele sempre insiste, mas tentar fazer isso de uma forma mais, sei lá, talvez não tão puxando a orelha, tão dando bronca, porque se o idoso só recebe bronca e só recebe, enfim, puxão de orelha, fica uma coisa muito chata. E por que eu estou falando desse filme neste canal? Boa parte da minha clientela é de pessoas com mais idade, mais de 70, mais de 80, às vezes até mais de 90. Então foi um filme que, sei lá, eu me identifiquei muito porque eu atendo idosos todo dia da minha vida, todo dia que eu trabalho, né? E tem uma coisa muito legal do filme que é o seguinte, ele tem lá o conselho semanal da cidade e ele chega nesse conselho e fala, olha, eu quero reclamar que a faixa de pedestre não sei o que, tá, precisava colocar uma faixa de pedestre, o nome o slogan da cidade acho que podia mudar e caiu um alienígena no meu terreno. E aí todo mundo se olha assim e fica quieto. Ou seja, ninguém ouve o idoso. O cara fala ali na frente de todo mundo e todo mundo simplesmente ignora. E uma coisa que é muito legal do filme é o seguinte, o ET que está ali com eles, né, duas amigas acabam conhecendo, o ET ouve. Ele simplesmente não fala nada e ele fica parado olhando e ouvindo, sem retrucar nada, sem falar nada, ele simplesmente senta e ouve o idoso. E os três idosos adoram conversar com o ET porque ele ouve o que eles têm para falar. Quantas vezes em consulta aqui, chega o senhor idoso, ele começa a falar ou até ele toma fôlego para falar, o filho ou a filha já interrompe e fala, é assim, é o seguinte, é a biópsia, não sei o quê. Quantas vezes eu não fiz isso? O idoso começa a falar de forma confusa, né? Uma conversa que não é exatamente... Eu viro pro filho, mas já tem biópsia? E corto o idoso. Então é uma coisa para a gente pensar, assim, que o idoso tem um outro tempo, é um outro ritmo, e enfim, tem mais dificuldade realmente de contar as coisas, mas a gente não deve interromper ele. Talvez fazer um esforço para ouvir um pouco, talvez seja importante. Tem uma outra passagem do filme, isso tudo que eu estou falando está tudo no trailer, então eu não estou estragando nada do filme para vocês. Uma das amigas tem um gato que já está muito idoso e ela, enfim, chega um momento que talvez seja a hora de sacrificar esse gato. Só que o gato não enxerga mais, o gato não anda e ela mesma chega à conclusão e fala, olha, eu estou com o gato por minha causa, não é por causa do gato. Então quantas vezes a gente não fica com o idoso, enfim, a gente quer prorrogar a coisa a qualquer custo no idoso que já não está mais aqui entre a gente, né? O idoso, às vezes com processo de demência avançado, enfim, é uma reflexão boa. E por último, tem a última reflexão, vocês podem ver isso no trailer, o alienígena convida ele para entrar no disco voador, que é uma metáfora para abandonar esse mundo.
O senhorzinho já está com muita idade, ele é viúvo, ele já não tem mais tanto prazer na vida e o alienígena convida, olha, você quer vir? E ele tem esse momento que ele pensa assim, será que eu estou pronto para abandonar esse mundo? Eu não vou contar o que acontece, mas é isso, assim, é uma metáfora muito boa para o que eventualmente a gente vai ter que pensar algum dia, assim, vai chegar um momento que a gente tem que pensar se a gente está pronto para deixar tudo isso aqui para trás e entrar num disco voador para um destino desconhecido. Olha, recomendo muito, de todos os filmes que eu já falei aqui, esse é o que eu mais recomendo mesmo. Nosso Amigo Extraordinário, tá na Netflix, dá para você ver, assista esse final de semana, que é um filme muito, muito legal. É um daqueles filmes que a sinopse não fala nada sobre o filme não tem nada a ver com o extraterrestre, é um filme meio cômico, mas faz a gente pensar muito em como é envelhecer e como é ser idoso. E vale pra gente se colocar no sapato do idoso aí. Recomendo, assistam. Se você assistiu, comenta aí e manda para um amigo que talvez esteja interessado nesse filme. Um abraço, tchau!